Bucafé News, com apoio cultural Home Simple, bolsas, calçados e acessórios. Olá, seja muito bem-vindo ao Bucafé News, um programa de entrevistas para o fortalecimento da fé e edificação espiritual. A Bíblia nunca foi tão atual. Hoje o meu entrevistado é um querido amigo de longa data, Marco de Mello. Marco, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Zé. É um prazer estar aqui de novo. Muito bem. Marco, eu queria fazer uma pergunta para você. Sobre um tema que existe na Bíblia que se chama invocar o nome de Jesus ou o nome de Deus. O que quer dizer invocar? Em palavras simples, invocar é chamar. Sim. Mas não é um chamar muito regular, assim, muito comum. É um chamar com certa expressão. Você chama alguém e você quer chamar a atenção dessa pessoa, então você invoca essa pessoa. Vocar vem de voz, né? Sim. Então você tem convocar, você tem invocar, são todos verbos relativos. De alguma maneira você está chamando a atenção ou convidando a pessoa a estar perto de você, a ouvir você. Então invocar tem esse sentido. Invocar em latim equivale ao epikaleo em grego, que tem esse sentido. Chamar em voz audível. Não é simplesmente falar, pronunciar o nome da pessoa, mas é de fato chamar a pessoa, chamar a atenção da pessoa. Tá, não é um chamar em pensamento, é um chamar audível. Exatamente. Com voz. É um chamar com voz. Voz, não importa, voz alta, voz baixa, tem que chamar. Exatamente. Tem que sair som. Isso. Exatamente. Por isso o vocar vem de voz. Então tem o som da pessoa. E isso na Bíblia, esse é um verbo bíblico, certo? Sim. Que está na Bíblia. Exato. E onde que tem esse verbo? É no Novo Testamento, no Velho Testamento? Quando começou essa história de se invocar o nome de Deus, de Jesus? É uma história interessante e bastante inspiradora. O primeiro assassinato que houve na Bíblia foi de Caim, matando seu irmão Abel. Depois, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete. E Sete teve um filho chamado Enos. Enos significa fraco. A palavra Enos significa fraco, frágil. Na verdade, a palavra Enos é uma das palavras que o hebraico tem para homem. Adão significa homem no sentido de o homem formado do Adama, que é o pó da terra. Que interessante. Enos é a palavra homem no sentido de fraco. Então, quando você tem assim, o Salmo, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Você tem, em hebraico seria, que é o Enos que dele te lembres, e o filho de Adão que o visites. Ou seja, o que é o homem fraco para Deus se lembrar dele? O que é o homem feito do pó da terra para que Deus dê atenção a ele? Então, Enos significa isso. E por que então foi posto o nome de Enos? Porque eles viram que a vida humana era muito frágil. Então, uma vez que eles perceberam isso, eles começaram a invocar Jeová. E a palavra Jeová significa eu sou. Então, como eu sou fraco, eu sou nada, ou menos do que nada, eu vou chamar aquele que é. Que é o eu sou. O eu sou. Eu não sou. Ele é. Então eu começo a invocar, ó Senhor, ou ó Jeová. Isso demonstrava que ele reconhecia a sua fragilidade e precisava de alguém que fosse o que ele não era. Certo. Então, e a Bíblia diz, daí se começou a invocar o nome do Senhor. As pessoas
perceberam a sua condição e passaram a invocar o nome do Senhor. Então, desde o primeiro homem na face da terra se invoca o nome de Deus, o nome do Senhor. Isso você falou de Jeová, que é um nome no Velho Testamento. No Novo Testamento, Isso. quando o Senhor Jesus nasceu, ele recebeu o nome de Jesus. Jesus, no Novo Testamento, equivale a Josué no Antigo Testamento. Então, os nomes mudaram um pouco porque eles passaram pela Babilônia, o hebraico teve influência do aramaico e os nomes tiveram pequenas modificações. Mas, de qualquer forma, Jesus no Novo Testamento equivale a Josué no Antigo Testamento. E Josué significa Jeová é a salvação, ou Jeová é o Salvador. Então, Jesus quer dizer isso. Jeová é a salvação, Jeová ou Salvador. No Antigo Testamento se invocava o nome de Jeová. No Novo Testamento, esse Jeová se tornou a nossa salvação, porque ele se encarnou em Jesus. Que legal. Morreu por nós e nos trouxe a salvação. Tanto que Mateus 1 registra isso. Quando o anjo diz a José, você vai dar o nome de Jesus porque ele salvará as pessoas dos pecados. Então, os nomes na Bíblia, quase que invariavelmente, têm um significado. Então, Jesus tem esse nome, tem esse significado. Você falou aí de salvação. Então, um dos benefícios de se invocar o nome de Jesus é receber salvação. Exatamente. Tem mais? Tem muitos mais benefícios. Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte, a respeito da salvação, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, isso é uma prova de que invocar o nome do Senhor nos dá salvação. Não apenas salvação eterna, mas salvação diária, salvação momentânea. Se eu estou em determinada situação, eu posso dizer, ó Senhor Jesus, e o Senhor me salva daquela situação. E essa é uma das coisas. Outra coisa, a Bíblia diz que o Senhor é rico para com todos os que o invocam. E essa riqueza é toda a bênção espiritual que Ele tem para nós. Paz, alegria, amor, todos essas características, ou esses benefícios divinos, nós podemos usufruir invocando o nome do Senhor. Se eu estou agitado, eu posso invocar o Senhor, Ele me dá paz. Se eu estou com medo, eu invoco o Senhor, Ele me dá força ou coragem. Então, as riquezas espirituais dele se tornam nossas quando nós invocamos o nome do Senhor. E isso daí que você está me falando é sua interpretação, assim, é o que você acha, ou isso está escrito de fato na Bíblia? De fato está escrito. Então, há um versículo que diz que ele é rico para com todos os que o invocam. Outro versículo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou, quando Saulo de Tarso, que depois se tornou Paulo, foi salvo, Ananias, que foi visitá-lo, disse, Saulo, lava os teus pecados invocando o nome dele. Então, invocar o nome do Senhor também nos lava dos pecados. Há um versículo muito interessante no Antigo Testamento, em Lamentações, que diz o seguinte, da mais profunda cova, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, não deixes de ouvir os meus lamentos. Por esse versículo nós vemos que invocar o nome do Senhor é como se fosse uma respiração. Quando você respira, você inala o oxigênio e exala o gás carbônico. Em certo sentido, quando você invoca o nome do Senhor, você exala as ansiedades, as tristezas, os temores, e você inala a força do Senhor, a paz do Senhor, o conforto do Senhor. Então, invocar o nome do Senhor é uma prática que, por fim, se torna parte do viver de uma pessoa, como orar, ler a Bíblia, ou seja, é um dos itens do viver cristão. Bom, nós vamos ter que encerrar o programa, mas uma coisa muito gostosa que a gente ouviu nessa entrevista, que a gente aprendeu, é que nós, quando invocamos o nome do Senhor, nós fazemos uma respiração. E essa respiração
traz para dentro de nós todas as coisas boas, tudo que Deus é, tudo que Ele fez por nós, todas as milhares de coisas que Deus tem para o homem. E também a gente, como você me falou, né? A gente joga para fora de nós todos os nossos medos, temores, ansiedades. E isso nós fazemos, né? Uma pequena frase, né? Um pequeno invocare. Exatamente. Do latim invocare. Podemos invocar o nome do Senhor e ganhar tanta bênção, tanto desfrute, tanta paz. Nós queremos recomendar para você a leitura desse livreto, sobre invocar o nome do Senhor. Que cada um de nós, em qualquer momento, em qualquer hora da sua vida, em qualquer situação que você esteja, você possa invocar o nome de Jesus. Dizer, ó Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Bucafé News, com apoio cultural Home Sample, bolsas, calçados e acessórios.